levanta o doente. Jesus é quem cura o coxo, mas quem levanta ele é Pedro. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Porque tem gente que quer jogar tudo para cima de Deus. O impossível é com Deus, mas o que estende a mão para levantar é Pedro, é a igreja. E esta história está me ensinando alguma coisa. Porque muitas das vezes a gente quer atribuir tudo assim: o Senhor Jesus vai curar, o Senhor Jesus vai salvar, vai libertar. Mas espera aí, tem a participação do Pedro na história. Jesus faz um milagre, o impossível, mas quem estende a mão e diz: eu te ajudo a levantar, é o Pedro. Aleluia. Eu gostaria que nesta noite você compreendesse, Pedro, que o Senhor te chamou para levantar. O Senhor te chamou para estender a mão. Aleluia. Tem muita gente, irmãos, que confunde as verdades bíblicas. Mas eu não sou complacente com o pecado, com as coisas erradas. E nem deve ser. Mas Deus nunca nos chamou para ser juiz e julgar a vida de alguém. Ele nos chamou para pregar as suas verdades e em seu nome. Em seu nome, milagres e maravilhas, os sinais hão de nos acompanhar. Ele faz o milagre, mas quem estende a mão ainda é o Pedro. Ajuda ele, socorre ele. Você já parou para pensar que tem muita gente que frustrou na caminhada, e tudo que ele precisa é de alguém que lhe estenda a mão. Cansou na caminhada, e o que ele precisa? De um Pedro que diga assim: me dê sua mão, vou te ajudar. Que saia um pouquinho da sua rotina, até mesmo da rotina de religioso, mas que diga: eu estou aqui, vou te ajudar. Isso aqui é tão extraordinário, irmãos, porque a partir do momento que Pedro estende a mão para levantar, ele se levantou, firmou os tornozelos e saiu saltando. Aleluia, oh glória. Ao olhar para isso aqui, são homens cheios do Espírito Santo, que conseguem mudar a história de pessoas. Às vezes a gente até está pensando para nós mesmos: eu preciso mudar de vida, e vou fazer isso, vou fazer aquele outro. Que bom, irmãos. Nós não devemos ser conformados. Sonhar, lutar, almejar, projetar, isso é bom. Isso se faz quem está vivo. Mas, se nós queremos realmente entender o verdadeiro propósito que Deus nos chamou, está aqui: busque ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Caminhando aqui para nós encerrarmos, ele levanta, é estendida a mão, e ele começa então agora a firmar os tornozelos, e a partir daqui ele começa a andar. O que eu acho lindo aqui, irmãos, o milagre aconteceu. Deus, o nome de Jesus foi glorificado, porque era sobre este nome que eles oravam. Era no nome de Jesus que eles ministravam o milagre. E este homem agora entrou com eles no templo. E ele entrou no templo, irmão, num período em que os religiosos, era aquela religião engessada. Pastor, o que é engessado? Sabe aquela coisa que é uma rotina, aquela coisa que todo mundo ali do mesmo jeitinho. Aí pense só, num tempo em que o culto era tudo com aquela mesma liturgia, aí de repente entra Pedro e João para a hora da oração, e o paralítico, que o texto vai dizer que era conhecido, que eles conheciam, o verso 10, e conheciam-no, pois ele era quem se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram pasmos, em assombro, pelo que acontecera. Eles estão no culto, eles vão para o culto, eles vão ouvir a Torá, eles vão para o templo, eles vão ver a leitura das Escrituras, mas agora pela primeira vez eles estão vendo aquele que outrora era coxo, entrar dentro do templo, e de uma forma diferenciada.
A Bíblia diz que ele entrou ali, andando, saltando e louvando a Deus. Imagine só, tem muita gente que num culto desse vai dizer, mas espera aí, o nosso culto não é assim. O nosso culto é todo mundo aqui quietinho. Mas aí de repente entra alguém gritando, pulando. Isso aqui, irmãos, é uma forma de expressar adoração. Tem muita gente que não compreende por que tem um que entra pulando, um que grita, um que levanta a mão, e tem outro que está ali quietinho. Mas o quietinho não pode criticar o que faz barulho, e o que faz barulho não critica o quietinho, porque você não sabe o que Jesus fez por ele. Aleluia! E é tão interessante, irmãos, que aquele que mais recebeu, ele deve ser mais grato. Quando este homem entrou neste culto do templo pulando, a hora da oração, eu imagino que escandalizou aquela turma de religiosos. O que está acontecendo? Ninguém entra desse jeito. É porque nunca ninguém fez o que fizeram por aquele homem. Aleluia! Oh, glória! Então você precisa compreender isso. Eu sei o que ele fez por mim, então eu serei grato. Não esqueça dos benefícios que o Senhor tem feito por você. Não esqueça. Aleluia. Agora, irmãos. Pastor, mas o senhor está falando do apóstolo Pedro. O senhor está falando de João. Eu estou falando, irmãos, de pessoas que ouviram o chamado de Jesus, que entenderam que Jesus tinha propósito na vida deles, oraram, obedeceram e cumpriram o que Deus tinha na vida deles. Será que a história da igreja, desta forma, era só para eles? Será que isso que está acontecendo ficou preso lá ao passado? Não, eu fiz leitura de um texto. É para os de perto, é para os de longe, para todos quanto nosso Senhor Jesus chamar. O que precisa ser feito para que nós sejamos cheios do Espírito Santo? É algo, irmãos, que a gente começa a pensar, mas o que eu faço, Senhor? O que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Será que eu preciso fazer um curso? Será que eu preciso aprender com alguém? Não, você precisa aprender com Jesus. Mas uma coisa é certa, irmãos, que nenhum copo é cheio se ele estiver fora do lugar. Mas eu tenho um vaso para ser cheio, mas aonde que esse vaso está? Ele precisa estar debaixo da fonte, debaixo da torneira, debaixo do lugar aonde ele tenha condições de ser cheio. Agora uma coisa eu quero que você entenda, você está em um lugar onde o Espírito Santo de Deus está, então você pode nessa noite ser cheio do Espírito Santo, sim. Só que tem uma coisa, muitas das vezes eu estou no lugar certo, eu estou onde Deus fala, eu estou onde o Espírito Santo está agindo, mas tem uma coisa, eu preciso me render, abrir, tirar a tampa. O vaso pode estar no lugar certo, mas se estiver fechado, não entra. Não, o azeite não é derramado, ele não transborda. E deixa eu dizer para você uma notícia que pode ser boa ou ruim. Quem tira a tampa é você. Pastor, o que é isso? É você abrir o coração. Lembra do que João escreve em Apocalipse? Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. E aí ele já vem com a promessa: eu entrarei em sua casa e cearei contigo. Aleluia. Oh, glória. Sabe, irmãos, a cura que você precisa? Seja cheio do Espírito Santo, que ela vai vir. Sabe, a salvação na tua casa? Seja cheio do Espírito Santo, que vai acontecer. Aleluia. Pastor, mas eu preciso de uma transformação tão grande lá no meu lar, na minha família. Se encha do Espírito Santo, que essa transformação vai acontecer. Pastor, eu preciso que as coisas mudem, a minha vida, a minha casa, a minha vida material, a minha vida espiritual. Eu preciso de mudança. Então se encha do Espírito Santo, que as mudanças vão acontecer.
Acompanhe o que eu quero que você entenda, porque você andando sozinho é simplesmente um ser humano sem saber do que vai acontecer amanhã, mas você andando com Deus, é um Deus que escreveu o começo da história, sabe o dia de hoje e conhece o final da história. Aleluia! Oh glória! Mas o problema, irmãos, que nós estamos muitas das vezes como o capítulo 1, o homem natural, a igreja natural. A gente está no culto, a gente veio para o culto e a gente está assim, vai, amanhã segunda-feira, o que eu vou fazer com aquela situação? Ah, mas tem um negócio lá que eu preciso pagar. Ah, mas tem o filho, tem o negócio do carro, tem o fulano que está doente. A gente está como esse homem, a gente está no culto, Jesus está falando, Ele está dizendo, o Espírito Santo vai ser derramado daqui a pouco, aleluia. E tem uns que nem Pedro que estão entendendo, porque vão fazer uso do Espírito daqui a pouco. Mas tem um que está no culto que não está entendendo nada. Enquanto uns estão viajando, sonhando, almejando nas coisas que Deus tem na vida dele, tem um que está ali só pensativo, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Meu irmão, o conselho para você é, seja cheio do Espírito Santo. Busque, almeje o Espírito Santo, porque Ele vai mudar a tua história, a tua vida. Eu gostaria que você estivesse em pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Quem sabe você neste começo de ano fez tantos projetos, tantos planos. Mas será que nos teus planos, nos teus projetos está isso? Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Será que isso você cogitou nos teus pensamentos? Ser cheio do Espírito Santo. Porque às vezes a gente está esperando, mas lá na minha casa tem alguém que precisa de uma cura, tem alguém que precisa de salvação, e a gente está pensando, um dia Deus vai mandar lá, vai descer alguém cheio de poder, Deus vai mandar um lá de longe, e às vezes Deus quer usar a tua vida, às vezes o milagre está aí. Tudo que precisa é você usar, não aquilo que Deus pode dar, aquilo que Ele já liberou. Porque Lucas no capítulo 10 e o verso 18, o verso 19, ele diz, eis que vos dou poder. Está na Bíblia, eis que vos dou poder. Tem gente perdendo o sono por medo de coisas, tem gente que não consegue mais viver o seu momento por causa de situações mal resolvidas. Deixa o Espírito Santo te envolver nessa noite. Deixa o Espírito Santo te encher. Irmão, que 2024 você não seja mais um que vive uma religiosidade ali, aquele evangelho engessado, enrolado, não. Mas que você possa entender e dar lugar para o Espírito Santo te encher. Aquilo que você, mas a salvação que eu peço lá para os meus, seja cheio do Espírito Santo, porque a diferença vai começar a acontecer. Não venha para um culto simplesmente como mais um espectador, eu vou para o culto para ver o que vai acontecer. Não, venha para o culto cheio do Espírito Santo, para que você possa se encher ainda mais. Aleluia. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite. Quem sabe tem pessoas doentes, pessoas com problemas, mas o foco que eu quero orar é que o Senhor derrame sobre você o seu Espírito nesta noite, que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Que você possa se encher do Espírito Santo. Deixa eu dizer para você, casamento mal resolvido, cheio do Espírito Santo, vai ter solução para esse tipo de coisa também. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Quem sabe a história até hoje não deu certo porque ela está sendo escrita por mão humana. É o ser humano que está dizendo eu faço, é desse jeito. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua história a partir deste culto, a partir desta noite. Oh aleluia.